Fala galera, tudo bem? Bem, a Beyoncé tá em turnê e o Brasil ficou de fora mais uma vez, e já que ela não vem pra cá, a gente que tem que ir atrás dela, né? No ato 1, eu já tinha decidido que eu ia assistir a Beyoncé, caí em fake news, ela acabou não vindo. Até hoje eu tenho uma conta no Santander, só quem viveu esse momento sabe. E depois dessa fake news eu decidi que no ato 2 eu iria assistir o show dela, mesmo se fosse só no Japão. Então, estamos aqui em 2025, eu vou assistir o show da Cowboy Carter Tour em Londres e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu me organizei e me preparei pra conseguir fazer isso, né? Que é um projeto cheio de detalhes. Bora dar uma olhada? Bem, galera, começando do começo, se você não é herdeiro, se você é um pobre mortal como eu, não divulga tigrinho, não ganha milhões, então a minha primeira dica é que você comece a se programar agora, em 2025, para assistir o show da Beyoncé em 2027. Provavelmente, que é onde provavelmente ela vai fazer o ato 3, tá? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu vi tudo que eu perdi na turnê Renaissance do ato 1 há 2 anos atrás. Percebi que eu queria muito viver essa experiência e eu comecei a me preparar 2 anos atrás. Até porque a gente tá falando de uma viagem internacional, que tem que envolve outras moedas que são muito mais valorizadas do que o nosso real. Então, o planejamento financeiro, ele precisa ser uma parte muito dedicada do teu projeto, né? Pra você conseguir bancar isso, não tem segredo, né? E aí, você se preparando com o tempo, as coisas começam a ficar um pouco mais possíveis, vamos dizer assim. Beleza, mas você já decidiu que você vai conseguir fazer isso lá em 2027, então agora vem as dicas muito práticas. A primeira delas é que quando a Beyoncé divulga que ela tá saindo em turnê, o que vai acontecer é que você vai ter alguns dias entre o anúncio da turnê e o começo da venda de ingressos. É coisa de tipo 1 semana, 10 dias. Essa 1 semana, 10 dias vão ser os dias mais importantes para você tomar as principais decisões que vão viabilizar a tua viagem, a tua experiência, tá? A primeira coisa que vai vir com isso é a escolha da cidade, porque normalmente ela vai divulgar ali para quais cidades ela vai passar e você vai ter que escolher para onde que você quer ir, e essa escolha ela envolve muita coisa que vai impactar no quanto de dinheiro você vai precisar gastar, tá? Então, por exemplo, para a Cowboy Carter Tour, ela só anunciou shows nos Estados Unidos e daí na Europa, em Londres e em Paris. Então, o que entra aqui, né? O que a gente calcula, como que a gente decide? Primeiro, o preço das passagens, tá? Normalmente, as passagens elas são mais baratas para os Estados Unidos do que para a Europa. Então, vive tendo promoção de passagem, né? Claro que nem sempre vai ser pro período exato que você precisa, né? Para as datas que você vai viajar, mas é muito mais comum ter promoção de passagem com preços menores para os Estados Unidos do que para a Europa. Só que, se você vai para os Estados Unidos, você precisa ter visto. Então, se você não tem o visto americano, esse é mais um custo que você precisa colocar aí na tua planilha, né? Sendo que, se você não mora em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro ou Recife, que é onde tem o consulado americano no Brasil, então você vai ter que viajar para uma dessas cidades para fazer o visto. Então, o visto custa dinheiro e você vai gastar dinheiro também com essa viagem, sendo que talvez você ainda nem tenha o visto aprovado ou ele não saia no tempo que você precisa antes da viagem. Então é um risco muito grande. No meu caso, eu não tinha o visto, não tenho, né, o visto americano, então eu comecei a colocar na ponta do lápis o quanto que eu ia gastar só com esse aspecto e eu achei que o molho ia sair mais caro do que o peixe. Mesmo que as passagens para os Estados Unidos sejam mais baratas, o que eu ia gastar no processo de visto ia compensar isso, ia passar, então valia mais a pena eu ir direto para as opções europeias, tá? Se você já tem o visto americano ou você tem cidadania europeia que facilita a tua entrada nos Estados Unidos, aí já é outra situação, aí eu diria que ir para os Estados Unidos é realmente a melhor alternativa, a alternativa mais barata para você, tá bom? Uma outra coisa que você tem que considerar também na sua escolha de qual cidade é se você gostaria de fazer turismo naquela cidade. Porque, poxa, você já vai fazer uma viagem super longa,
cara. Se você for pra lá, pro dia do show, assistir e voltar, você vai gastar, putz, quase a mesma coisa do que você ir e ficar uns 3, 4 diazinhos e aproveitar pra dar uma turistada, conhecer o lugar. Afinal de contas, é uma viagem internacional, né? A gente tem que aproveitar. Então, por exemplo, quando a gente considera algumas cidades ali dos Estados Unidos, que talvez o custo para você passear por lá fosse um pouco inferior, fosse um pouco mais baixo, mas não necessariamente tem muitos atrativos turísticos, tipo, sei lá, eu tô chutando, tá bom, gente? Eu realmente não sei, mas tipo Houston no Texas. Eu não sei quais são os atrativos turísticos lá, mas se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia preferir para Nova York, né? Los Angeles, enfim. Essas cidades que com certeza tem, para quem é turista, tem muito mais opções para você conhecer, opções mais famosas de passeios. Então, eu acho que vale a pena considerar isso também, porque já que você tá indo, então pelo menos aproveita a tua viagem e dá uma passeada, né? Não vai aumentar em quase nada o custo que você já tá tendo. No meu caso, que eu já tinha descartado as cidades americanas e considerado só Londres ou Paris, que são as duas únicas alternativas europeias, eu acabei escolhendo Londres porque eu já ouvi dizer que... Eu não conheço Paris, tá? Nunca viajei pra França, mas eu já ouvi dizer que franceses não gostam muito de falar inglês e não gostam que falem inglês com eles. E eu não sei falar uma palavra em francês. Ou melhor, eu sei falar 3 palavras em francês. Bonjour, abajur, Carrefour. Desculpa. Mas assim, eu não ia ter tempo de aprender o básico, pelo menos pra me virar lá, pra não morrer de fome, até o dia da viagem. Então, eu achei melhor ir pra um país que eu ia conseguir minimamente me comunicar. Por isso que eu acabei decidindo ir pra Londres, tá? Então, tem que considerar isso também. A língua, se você tá minimamente preparado pra passear por lá. Nem o inglês a gata disse que tá... Abafa. Não precisa falar isso. Porque tem uma outra questão, né, gente? O inglês de Londres, da Inglaterra, tem um sotaque que eu não tô muito acostumada. Eu também não consigo entender direito, mas dá pra tentar. Vamos lá. De fome eu não morro. Bem, então, só lembrando que isso tudo, né, que a decisão da cidade, ela é a primeira que você deve fazer enquanto não começou a venda dos ingressos, porque na hora que começar a vender os ingressos, você já tem que saber direto para qual cidade você vai tentar comprar, né? Escolhida a cidade, uma outra coisa que você pode considerar na escolha da cidade também é preço de hotel. Por quê? Porque o custo da tua estadia pode mudar muito de uma cidade para outra, né? É onde, por exemplo, uma cidade não tão turística dos Estados Unidos pode ser até um pouco mais barata do que Paris, que é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Porque é uma cidade que o turismo tá lá rolando a mil, a cidade não vai parar por causa do show da Beyoncé, né? Então é legal considerar isso também, isso tem um potencial de impacto muito forte no teu orçamento, tá? E aí, assim, minha dica pessoal, não ficar num hotel qualquer que você tá escolhendo só pelo preço. Por quê? Porque talvez você vai se lascar depois para ir ou voltar do show. Então, por exemplo, no meu caso, o que eu fiz? Então, eu tava em mente que eu queria, ou eu iria para Paris ou eu iria para Londres. Eu joguei no mapa exatamente a localização do estádio onde seria o show. E eu vi ali, quando você clica em alguma, no estação de metrô, ponto de ônibus, enfim, que tem ali perto da região, do estádio, você vê a linha de transporte público que passa ali e para onde ela vai. Então, como é que eu tomei essa decisão? Pensei, cara, eu preciso ficar onde tá passando o transporte público que vai até o local do show. Por quê, gente? Bem, se vocês já foram num show aqui no Brasil, vocês sabem que é um caos conseguir um Uber ou qualquer outra coisa. O próprio transporte público vai estar lotado, né? Mas pelo menos no metrô, num trem da vida, você vai pagar 5 conto. Agora, se você pega um Uber, ele vai estar com uma tarifa dinâmica altíssima. E pensa agora essa tarifa dinâmica em euro, ou em dólar, ou em libras. Vai ser muito caro. Quando eu tava pesquisando, eu vi relatos de pessoas que assistiram um show, por exemplo, na Espanha, na turnê do Renaissance, e o Uber tava dando, tipo, 200 euros. Se na cidade que eu tô indo, em Londres, eu só consegui um Uber
por 200 libras, porque eu não tenho uma opção muito fácil de metrô ou de trem para eu voltar pro hotel depois, eu tô falando que esse Uber vai me custar R$1.000. Então, pô, já seriam R$1.000 a mais no orçamento, que é claro que eu não vou gastar, né? Que eu vou economizar esse dinheiro, até porque eu não tenho. Então, fica aí uma dica. Coloca no mapa exatamente o endereço do estádio onde tá rolando, veja as linhas de transporte público que passam por ali e veja de onde vem, para onde vai essas linhas de metrô, para você contar com elas e ficar num hotel ali naquela região, tá? Isso vai te fazer economizar bastante dinheiro, com certeza. A outra dica é que uma coisa que vai mudar muito no quanto você vai gastar é se você vai ficar num hotel propriamente dito, em um Airbnb ou em um hostel. Eu tô indo com o meu namorado, então a gente achou melhor ficar no Airbnb. Os hotéis iam ser muito mais caros. Cara, hotel em Londres foi uma coisa assim que realmente caiu o meu queixo quando eu vi o nível de preços, é muito caro, então não tinha condição. Eu sou uma pessoa que eu super já fiquei em hostel, eu acho de boa, eu acho legal, eu acho divertido, mas em casal eu acho meio complicado, então melhor ficar num Airbnb. E aí vem a outra dica, que é reserve a sua hospedagem enquanto as vendas não começaram. A melhor data para você reservar sua hospedagem é antes de começar a venda de ingresso, tá? Por quê? Porque tem muita gente que vai começar a ver isso depois que comprar as entradas pro show. E aí o preço vai disparar. Então, o que eu fiz aqui, tá? E aí tem uma outra dica incluída nisso. Reserve mais de uma hospedagem. Então, a venda de ingressos nem começou, eu já sabia qual cidade que eu ia, eu já sabia qual região dentro da cidade eu precisava ficar. E aí eu fiz mais de uma reserva, já procurando ali, né, os melhores preços. Por quê? A gente sabe que tem muito lugar, principalmente Airbnb, esse tipo de acomodação, que quando tem algum grande evento, né, que eles podem subir as tarifas, eles cancelam quem já reservou e aumentam as tarifas para quem estiver disposto a pagar aquele preço. Então, e isso aconteceu comigo, inclusive, tá? Ainda bem que eu tinha mais de uma reserva, porque a melhor de todas, com o melhor preço, os caras cancelaram. Então, se eu tivesse dependendo só daquilo, depois eu ia ter... eles demoraram para cancelar. Então, eu ia precisar procurar essa hospedagem com um preço que eu não ia encontrar um preço muito bom, na hora que tava todo mundo procurando, que os preços já tinham subido. Então, eu reservei mais de uma, sempre no esquema que permite cancelamento grátis até uma determinada data, porque daí, quando chegava perto dessa data, eu via que eles não iriam cancelar a minha reserva, aí eu podia cancelar as outras, né, a opção B, C, e ficar só com a opção principal. Então, essa é uma outra dica que eu dou, que é bem legal no seu planejamento, vai te fazer economizar uma graninha. Tem ainda a situação, pode acontecer, você caiu o teu queixo quando você foi ver os preços, você não gostou de nada, enfim, tudo tá muito caro, ou muito ruim, ou muito longe, etc. Tenha sim a sua reserva, mas não deixe de dar uma conferida quando chegar um pouco mais perto da data do show. Tipo, 1 mês, 3 semanas antes da data da sua viagem. Por quê? Eu percebi que tem algumas hospedagens que eles só abrem a agenda para você reservar quando tá perto da data que a pessoa iria viajar. Eles não abrem a agenda, tipo, você pode reservar agora para se hospedar daqui 6 meses. Então, eles reservam, tipo, não, eles abrem para você reservar daqui 1 mês, 2 meses, né? Ou seja, se você tá tentando fazer essa reserva com muito tempo de antecedência, o que vai acontecer é que essas hospedagens, elas vão estar com a agenda trancada, elas não vão aparecer para você. Então, se você tenta dar uma olhadinha mais para frente, vão aparecer hospedagens novas que não estavam ali no teu mapa de visão antes, tá bom? Então, fica aqui uma outra dica. Eu uso muito Booking, tá bom, gente? Mas podia ser super Airbnb também, alguma outra plataforma, tá? Que você consiga ver esses preços antes, ok? Mas de preferência uma plataforma confiável, tá? Inclusive, eu acho como tem esse risco deles cancelarem, eu acho que vale muito mais a pena reservar por uma plataforma que vai te ajudar a garantir que se os caras fizerem alguma, sei lá, se é uma acomodação de uma pessoa, né, que tá alugando para você, não é uma empresa, um hotel, para eles não te sacanearem. Eu acho que tem essa garantia que a plataforma ajuda também, recomendo.
Bem, decidida a cidade e a sua hospedagem, vem o ponto aqui da passagem aérea, né? Que é a última coisa que eu compro. Eu geralmente não compro a passagem ali antes de eu ter comprado o ingresso, até porque se você comprar, se você não conseguir o ingresso, o que você vai fazer com essa passagem, né? Tipo, você vai ter que viajar mesmo assim. Não é um grande problema, é ótimo, mas poxa, talvez seria uma viagem que você não estava planejando fazer e você vai ter que fazer mesmo sem show. Então, eu deixo para comprar depois, até porque, como eu disse, é muito comum rolarem promoções de passagens aéreas. Então, se você tem teu hotel, tem teu ingresso na mão, você vai ficar de olho todos os dias nas passagens aéreas, nos preços. Isso vai te ajudar a ter uma noção de quanto que você precisaria normalmente pagar numa passagem, qual que é o preço médio normal. E aí, se aparece alguma oportunidade, você vai saber que aquilo é uma oportunidade, você vai estar calibrado. Então, fica aí a minha dica. Só que eu não fico esperando eternamente. O meu limite são 2 meses antes da data da viagem que eu preciso fazer. Então, eu fico ali de olho, esperando uma oportunidade, enquanto não chega em 2 meses. Chegou em 2 meses antes da viagem, aí eu compro pelo preço que tiver, porque, honestamente, eu acho que é muito difícil aparecer uma passagem aérea promocional com tão pouco tempo de antecedência. Não costuma ser assim, tá? Então, eu vou esperando. Quando chega 2 meses, eu vi que não baixou, compro no preço que tá, e é isso aí, aceita que dói menos. Foi o que aconteceu agora, inclusive, tá? Eu não peguei nenhuma promoção e tive que pagar o preço normal. Doeu. Mais uma dica para você que não tá muito habituado a fazer viagem internacional ou nunca fez, seria a sua primeira viagem internacional. A não ser que você more em uma grande capital, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, normalmente vai ser muito mais barata a passagem se você comprar ela saindo de São Paulo e indo para o país do que saindo da cidade onde você mora. Eu, por exemplo, moro em Curitiba e a minha passagem eu comprei saindo de São Paulo e indo para Londres. Com certeza é muito mais barato fazer isso, e aí eu preciso comprar de forma separada a passagem de Curitiba para São Paulo e o retorno também de São Paulo para Curitiba. Tem alguns riscos sobre isso, tá? Tem que estar esperto, ligado em algumas coisas. Mas dá certo, eu já fiz isso outras vezes em outras viagens, tomando as precauções, tá bom? Eu não vou entrar nesses detalhes, a não ser que vocês queiram um vídeo sobre isso, onde eu explico melhor, mas é só um toque mesmo, beleza? Bem, e aí, por fim, vai ter o momento dos ingressos, a fila que você vai ter que enfrentar, você vai ter que lutar ali para comprar a sua entrada pro show. Eu tô achando esse vídeo aqui já um pouco longo, então eu vou gravar a parte dos ingressos, só isso em um segundo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quem gostou, por favor, dá um like aqui pra me ajudar, me motivar. E é isso, assistam o próximo. Até mais.